O livro de Neemias. Introdução. Autoria. Conforme discutido na introdução ao livro de Esdras, usualmente se pensa que Esdras e Neemias originalmente formavam uma única obra. O compilador, nesse caso, teria feito uso das memórias e anotações pessoais de Neemias, além de outros documentos históricos. Contudo, Neemias, cujo nome em hebraico, Nehemiah, significa Deus é meu deleite, é o historiador dos seus próprios atos e dos acontecimentos de sua época sem a preocupação de escrever uma autobiografia. Como copeiro de Artaxerxes I, função de absoluta confiança do rei, pois era a pessoa que lhe provava toda a bebida e comida a fim de evitar possível envenenamento. Neemias tinha grande influência nas decisões reais, como diante da corte como um de seus conselheiros. Ao ouvir que as muralhas de Jerusalém ainda não haviam sido reconstruídas, e recebendo permissão do rei para ir até a Cidade Santa e corrigir tal situação, demonstrou qualidades nobres e eficazes de liderança e organização, que servem até hoje de princípio e encorajamento para líderes em todas as áreas do conhecimento humano, especialmente no âmbito da Igreja cristã. Em 52 dias, o trabalho de reconstrução foi concluído. Como governador de Judá, Neemias demonstrou humildade, integridade, patriotismo, energia, piedade e altruísmo. Depois de 12 anos no cargo, ele retornou por pouco tempo à corte de Artaxerxes, capítulo 1, versículo 1, capítulo 13, versículo 6. E de lá voltou a Judá, onde admoestou seu povo ao arrependimento. Alguns estudiosos e biblistas da atualidade acreditam que muito material usado por Esdras e ou outros autores deste livro, sem dúvida, foi retirado do que seria um diário pessoal de Neemias. Propósitos. A obra completa a história da restauração do remanescente que retornara do cativeiro babilônico, restauração esta iniciada sob a liderança de Esdras. Marca também o começo das 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 25, e fornece o contexto histórico para as profecias de Malaquias. Data da primeira publicação. A questão das datações dos livros de Esdras e Neemias já foram discutidas na introdução ao livro de Esdras. A melhor tradição judaico-cristã, bem como boa parte da crítica especializada atual, acredita numa data para o livro de Neemias em torno de 445 a 425 a.C. Esboço geral de Neemias. Primeiro, Neemias lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 7, versículos 7 e 73. A. O retorno do remanescente à Cidade Santa. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 20. B. A reconstrução da muralha. Capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 4. C. O registro do povo que voltou à cidade. Capítulo 7, versículos 5 ao 73. Segundo, Esdras lidera o povo na renovação da aliança. Capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 39. A. A leitura pública da Torá, Lei. Capítulo 8, versículos 1 ao 8. B. A atitude do povo do Senhor. Capítulo 8, versículos 9 ao 18. C. O arrependimento do povo. Capítulo 9, versículos 1 ao 38. D. A ratificação da aliança. Capítulo 10, versículos 1 ao 27. E. As responsabilidades decorrentes do novo pacto. Capítulo 10, versículos 28 ao 39. Terceiro. A reforma de toda a nação. Capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 31. A.
O repovoamento das cidades ao redor de Jerusalém. Capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 26. B. A reedificação dos muros da cidade santa. Capítulo 12, versículos 27 ao 47. C. O reavivamento da fé e adoração do povo a Javé. Capítulo 13, versículos 1 ao 31. O livro de Neemias. Capítulo 1. Vida de oração e serviço de Neemias. Palavras de Nehemiá ben Hahaliá, Neemias, filho de Hacalias. No mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Shushan, Suzã, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias, e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei. Ó Javé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes, precisamente, são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ah, Javé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Capítulo 2. Neemias vai a Jerusalém em missão. No mês de Nissan, Abibe, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza da alma. Então, neste momento, tive muito medo, e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então, o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E neste instante, fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a Judá, na cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua.
Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: Quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: Se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste, e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Avaliação dos muros de Jerusalém. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale, e fui até En-Hatanim, fonte do crocodilo, e até Shar Ha-Ashpot, portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso, decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente, retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: Vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: Levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: O que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 3. Os voluntários e mãos à obra. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, levantaram o muro até a Torre dos 100, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte, e Zacur ben Imri, Zacur, filho de Imri, seguiu construindo logo adiante. Os filhos de Hassenaá edificaram a Porta do Peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Meremote ben Uriá, Meremote, filho de Urias, neto de Racós,
fez os reparos da parte seguinte da obra. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os próximos reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, seguiu a obra e também fez seus reparos. Os tecoitas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Joiadá ben Passer, Joiada, filho de Paseia, e Meshulam ben Besodeiá, Mesulão, filho de Besodeias, reforçaram o antigo portão da cidade, conhecido como Porta Velha. Colocaram-lhe as vigas e as folhas do portal no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o próximo pedaço, e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a grande muralha. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, providenciou todos os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Harumafe, fez os concertos necessários em frente da sua casa, e Ratus, filho de Razabneias, fez os reparos que lhe couberam ao seu lado. Malaquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, reconstruíram a outra parte e a torre dos fornos. Salum, filho de Haluês, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, providenciou o conserto do trecho seguinte com a cooperação de suas filhas. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Estes a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas do portal no lugar, com os seus ferrolhos e trancas. Também edificaram 450 metros do muro até o portão do lixo. O portão do lixo foi consertado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele o reconstruiu e assentou os portais, os ferrolhos e as trancas reforçadas, tudo no lugar. A porta da fonte foi consertada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele providenciou os reparos do muro do tanque de Selá, Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, providenciou todos os concertos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial, e a casa dos valentes, a residência dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a liderança de Reum, filho de Bani. Na parte seguinte, Hazabias, governador da metade do distrito de Keila, fez todos os concertos necessários em seu distrito. No trecho que vem em seguida, a reconstrução ficou a cargo dos seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai, filho de Renadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, realizou os concertos desde em frente à subida para a Casa das Armas, até a esquina do muro. Em seguida, Baruque, filho de Zabal, reparou com grande empenho outro trecho da obra, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Depois dele, fez os concertos Meremote, filho de Urias, neto de Racós. Reparou outro trecho desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. As demais reconstruções foram realizadas pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os concertos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, providenciou a restauração ao lado de sua casa. Em seguida, Binui, filho de Renadade, reparou outra parte desde a casa de Azarias até o ângulo entrante do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente dessa esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele,
Pedaias, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam a colina de Ofel fizeram os consertos necessários até em frente da Porta das Águas, na direção do leste e da torre que ali se destacava. Os tecoitas reconstruíram o outro trecho, desde a grande torre que sobressai até as muralhas de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes se dedicaram também aos trabalhos de reconstrução, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os devidos concertos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois dessa parte, Mesulão, filho de Berequias, fez os concertos necessários em um trecho em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, realizou todos os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta das revistas e inspeções, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala de cima da esquina e o portão das ovelhas, os ourives e os mercadores realizaram as restaurações necessárias. Capítulo 4. Os inimigos se opõem à obra. Quando Sanbalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: "O que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas?" Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: "Mesmo que soergam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para a sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados, nem apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores." Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a comentar: "Os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira, não conseguiremos reconstruir as muralhas." E os nossos inimigos ameaçavam: "Antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles." Os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiram: "Cuidado! De todos os lugares onde moram, subirão contra nós de uma vez." Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: "Não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades."
as atitudes tomadas pelos obreiros. Quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra no muro, cada um para o seu trabalho específico. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas. Cada um, com uma das mãos, fazia a obra e com a outra empunhava a sua arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim construíam. O que tocava o chofar, a trombeta, caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população. Grande e extensa é a obra, e nós muito separados, distantes uns dos outros ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar de onde ouvirem o toque do chofar, juntem-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar com suas armas à mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. Naquela ocasião, eu também ordenei ao povo: cada um de vós, com o seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. Capítulo 5. Medidas contra a injustiça social. Levantou-se então uma grande queixa popular, a partir dos homens e de suas esposas, contra os judeus. Alguns comentavam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Precisamos de trigo para nossa alimentação. Havia também os que desabafavam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, a fim de conseguir um pouco de trigo para comer. E outros que protestavam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. Na realidade, algumas de nossas filhas já estão servindo como escravas, e não temos como evitar tal humilhação, porquanto nossas posses, terras e vinhas pertencem a outros. Assim que tomei conhecimento desses fatos e do clamor do meu povo, fiquei indignado. Fiz uma análise completa da situação e então repreendi severamente os nobres e os magistrados, declarando-lhes: estais cobrando juros dos vossos próprios irmãos. E por esse motivo, convoquei uma grande assembleia contra eles. E afirmei-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora, vendestes os vossos próprios irmãos? Assim eles teriam que ser vendidos a nós outra vez? Eles, diante desta confrontação, não tiveram como responder e ficaram em silêncio. Então, prossegui admoestando-os: o que estais fazendo é injusto. Deveis agir sob a direção do amor respeitoso para com nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte de outros povos, nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus amigos também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Todavia, vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvei-lhes, pois, hoje mesmo suas terras, campos, vinhas, oliveiras e todas as suas propriedades, bem como todo o valor em juros que cobrastes deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Então eles responderam: restituiremos tudo o que nos pediste, e não exigiremos mais nada deles. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam de acordo com o que prometeram. O bom exemplo do líder e do povo. Também sacudi o meu regaço, isto é, a dobra do meu manto,
E exclamei: que de modo semelhante Deus sacuda da casa e dos bens de todo homem, que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E imediatamente toda a assembleia exclamou: Amém! Assim seja! E rendeu louvores a Javé, e todo o povo agiu exatamente como havia prometido. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo, todos os dias, 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus servos passaram a oprimir e expoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi desta mesma maneira para com a população. Ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho, e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram servidas aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo o dinheiro para a alimentação que a posição de governador me garantia, pois observava quão demasiadas eram as exigências que pesavam diariamente sobre o meu povo. E orava: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e leva em conta tudo quanto tenho realizado em benefício deste povo. Capítulo 6. Inimigos tentam intimidar o líder. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias na planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão, enviei-lhes mensageiros, com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram este convite 4 vezes, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações, e Gesem é testemunha, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te rei deles, e que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos este assunto. Então, mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que o inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo tentando salvar a própria pele?
Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim, percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia, para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram. Então, caísse em pecado e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia, e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Concluída a obra da restauração. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia, porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia esposado a filha de Mesulão, neto de Rerequias. Até se atreviam a tecer elogios a ele na minha presença, e informavam a ele tudo quanto eu expressava. E Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar e fraquejar. Capítulo 7. Lista dos repatriados a Jerusalém. Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros responsáveis, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, nomeei o meu irmão Hanani, e com ele, Hananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Em seguida, eu os reuni e recomendei a eles: os portões de Jerusalém não poderão ser abertos antes que o sol esteja quente, isto é, alto no céu, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem suas posições de serviço. Estabelecei também sentinelas entre os cidadãos de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante de suas casas. A cidade era imensa, contudo, havia poucos habitantes nela, e as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. Então, o meu Deus colocou no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a retornar, e nele achei escrito o seguinte: estes são os descendentes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e escravos, e que retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua respectiva cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067.
Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, que também era conhecido pelo nome de Risquiá, Ezequias, 95. Os filhos de Razum, 328. Os filhos de Bezai, 328. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Geba, 621. Os filhos de Micmas, 122. Os filhos de Betel e Ai, 123. Os filhos do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Hadide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por intermédio de Cadmiel, da linhagem de Rodevá, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Razufa, Tabaote. Os filhos de Queros, Sai, Padom. Os filhos de Lebana, Hagaba, Salmai. Os filhos de Hanã, Gidel, Gaar. Os filhos de Recaías, Rezim, Necoda. Os filhos de Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Racufa, Harur, Baslite, Meida, Harza, Barcos, Císera, Tamá, Nestas e Hatifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Hatil, Poquerete, Razebaim e Amon. Os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melach, Tel-Harsha, Queruv, Adon e Imer, no entanto, não conseguiram provar que suas famílias eram de fato descendentes de Israel. Os filhos de Delaías, Tobias, Necoda, 642. E dentre o grupo dos sacerdotes, os descendentes de Rebaías, Acós e Barzilai, homem que desposou uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por esse nome. Estes procuraram os seus registros entre os que estavam escritos nos documentos genealógicos, mas não os conseguiram encontrar. Consequentemente, por serem considerados impuros, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio, e o governador ordenou-lhes que não comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. A soma total dos registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam ainda 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Contribuições financeiras de todos. Alguns dos chefes das famílias fizeram contribuições voluntárias para a obra no templo. O governador ofertou à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 vasilhas para o serviço religioso e 530 vestes para os sacerdotes. Outros chefes de famílias deram à tesouraria da obra 160 quilos de ouro,
e 1.320 quilos de prata. Tudo para a realização dos trabalhos de restauração do templo. A soma total trazida voluntariamente pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, bem como algumas pessoas do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Capítulo 8. Esdras lê a Torá com todo o povo. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esra, Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Javé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos os que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá, lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada, de madeira, construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda, colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé, em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Javé, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, amém, assim seja. Verdade. Então, eles adoraram a Javé, o Senhor, prostrados, com as faces encostadas no chão. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária, e todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá, lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescritos que ouviam. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: Este dia é consagrado a Javé, o Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis, nem pranteeis. Pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouvia as palavras da Torá, lei. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: Agora, pois, ide, comei e bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado a Javé, nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais. Então os levitas acalmaram todas as pessoas da assembleia, explicando: Acalmai-vos e ficai em paz, porquanto este dia é santo. Não vos aflijais, nem vos amedrontais. E logo depois, o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhes haviam sido ministradas. A festa das tendas ou tabernáculos. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o mestre Esdras para ouvirem a exposição da Torá, lei e seus ensinos. Então, descobriram no texto da Torá, lei, que Javé, o Senhor, havia ordenado por intermédio de Moisés,
que os israelitas habitassem em tabernáculos, cabanas, durante a festa do 7º mês. Por esse motivo, proclamaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saí ao monte, e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de árvores frondosas, para fazerdes tendas, segundo as orientações do que está escrito. Então, o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos terraços de suas casas, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus e na praça junto ao portão das águas, e na que fica próximo ao portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham retornado do cativeiro armou suas barracas e nelas habitou. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais celebrado deste modo. Por isso, o júbilo que expressavam era especial. E Esdras leu a Torá, o livro da lei de Deus, todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles comemoraram com uma festa que durou 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, tudo de acordo com o que estava prescrito. Capítulo 9. Confissão e Pacto de Perdão. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel sob jejum, e vestidos de pano de saco, e terra jogada sobre as cabeças, em sinal de humilhação e arrependimento. E os que de ascendência israelita se separaram de todos os gentios, estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar. Leram atentamente o livro da Torá, a lei de Javé, seu Deus, durante toda a 4ª parte do dia, e passaram outras 3 horas, reconhecendo e confessando humildemente seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus. Assim, em pé, na plataforma, estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias e Kenani, que em alta voz clamavam por Javé, o Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías conclamavam a população exclamando: Levantai-vos, bendizei a Javé, o Eterno vosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Bendito seja o teu glorioso nome. A tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Só tu és Javé, o Senhor. Criaste os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres. E os exércitos dos céus te adoram continuamente. Tu és Javé, ó Senhor eterno, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus, e mudou o seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. Observaste que o coração dele era leal a ti, e celebraste com ele uma aliança, mediante a qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E tu cumpriste a tua promessa, pois és justo. Contemplaste também a aflição de nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Realizaste sinais prodigiosos e maravilhas em igual contra Faraó, e contra todos os seus oficiais, e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que arrogância eles os haviam tratado. Assim, passaste a ser conhecido e temido em toda a terra, e tua fama permanece até nossos dias. Dividiste o mar diante do teu povo, de modo que puderam atravessar a seco. Entretanto, logo em seguida, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas impetuosas. E mais, tu guiaste teu povo de dia com uma coluna de nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, a fim de marcar e iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai,
dos altos céus, falaste com o teu povo, e lhes deste normas justas, leis verdadeiras, e orientações e mandamentos bons e úteis. Fizeste-os conhecer o teu santo Shabat, sábado, e lhes deste mandamentos, orientações, decretos e leis por intermédio de Moisés, teu servo. Durante aquele período de fome, lhes enviaste maná, pão do céu, e na sede, tu mesmo lhes tiraste água da rocha. Orientaste teu povo para adentrar e tomar posse da terra, que, sob juramento, havias prometido dar-lhes como herança. Contudo, nossos pais agiram com arrogância e endureceram suas cerviz, e preferiram não obedecer aos teus mandamentos, recusando-se a te dar a devida atenção, e não se lembrando nem se mostrando agradecidos pelos prodígios que realizaste à vista de todos eles. Em vez de agirem com amor e respeito para contigo, tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos, e na sua rebeldia escolheram um líder que acabaria por levar a todos de volta à escravidão. Tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânime, e, portanto, não os abandonaste. Mesmo quando chegaram a ponto de fundir para si um ídolo em forma de bezerro, e o adoraram proclamando que aquele era o Deus que os havia tirado do Egito, e mesmo quando cometeram ainda outras blasfêmias, tu, ó Deus, não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Também lhes concedeste o teu bom e grandioso Espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, pão, e quando tiveram sede, lhes proveste a boa água. Durante 40 anos os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. E ainda lhes deste reinos e povos, que lhes repartisse em porções. Assim, conquistaram a terra de Sion, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus antepassados, que nela adentrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Conquistaram cidades fortes e terra fértil, e tomaram casas repletas de toda a espécie de bens e provisões, cisternas já cavadas, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Assim, eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela tua incomensurável bondade. Ainda assim, teimaram em ser desobedientes e se rebelaram contra a tua pessoa. Deram as costas para a tua santa Torá, lei. Mataram os teus profetas, que os tinham admoestado e advertido a fim de que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas abomináveis. Por esse motivo, os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram humilhados, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande misericórdia concedeste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Todavia, assim que voltavam a sentir seguros, em paz e descansados, tornavam a pensar e praticar tudo o que é mau e reprovável diante de ti. Então, os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles e os castigasse. E, quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias e na tua grandiosa compaixão os livravas, vez após vez. Tu os advertiste a fim de que retornassem à tua Torá, lei. No entanto, eles insistiram em sua arrogância,
e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordens expressas, pelas quais o homem vive se lhes obedece de todo o coração. Cheios de teimosia e insensatez, te viraram as costas, tornaram-se, portanto, inflexíveis, e se negaram a dar-te ouvidos. Contudo, durante muito tempo, foste paciente com eles. Por teu espírito, por intermédio dos teus profetas, os advertiste. Todavia, não te deram ouvidos nem atenção, de maneira que tivesse de entregá-los nas mãos dos povos limítrofes. Graças, porém, à tua grandiosa misericórdia, não os destruíste por completo, pois és Deus bondoso e generoso. Agora, pois, nosso Deus, ó Deus portentoso, amoroso, justo, temível, leal à tua aliança e misericórdia, não fiques indiferente a toda a aflição que se abateu sobre nós, sobre nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, assim como sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde a época dos monarcas da Assíria até estes nossos dias. Em tudo o que nos sobreveio, agiste com todo amor e justiça. Procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. Nossos reis, chefes, comandantes, líderes, sacerdotes e nossos pais não seguiram o que ensina a tua santa Torá, lei. Não escolheram ouvir e obedecer os teus mandamentos, nem as tuas admoestações e advertências que claramente lhes comunicaste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande amabilidade na terra espaçosa e fértil que lhes entregaste, eles não te serviram nem abandonaram os seus maus hábitos e caminhos enganosos. Eis que hoje estamos, uma vez mais, escravos e escravas na própria terra que concedeste aos nossos antepassados para usufruírem dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotam da terra. Por causa dos nossos pecados, a sua abundante e valiosa produção agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Eles mandam sobre a vida de cada um de nós e são proprietários de nossos bens e rebanhos. Agem como bem lhes parece, e nossa humilhação e tristeza não têm limites. Considerando, portanto, tudo isso, decidimos estabelecer um pacto, por escrito, e assinado por nossos príncipes, líderes, assim como por nossos levitas e sacerdotes. Capítulo 10. O pacto do povo em guardar a Torá. Então, seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo, e eis a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador e líder principal, filho de Acalias, e os demais sacerdotes, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Ginetom, Baruque, Mensulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Dos levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadade, Cadmiel e seus companheiros, Sebanias, Odias, Quelita, Pedaías, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Dos líderes do povo, Parós, Paate-Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Hananias, Assub, Aloés, Piléa, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. E todos os demais membros da comunidade, os sacerdotes, os levitas, os vigilantes dos portões, os cantores,
os servos do templo e todos os que se separaram dos povos de outras terras para dedicarem-se à obediência da Torá, lei de Deus, suas esposas, seus filhos e filhas, bem como todos capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob pena de maldição e debaixo de todos os compromissos inerentes ao juramento, a seguir obedientemente a Torá, lei dada por meio de Moisés, a serviço de Deus, bem como respeitar de coração a todos os mandamentos, juízos e orientações de Javé, o nosso Senhor Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam, tampouco aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra, trouxerem mercadorias, provisões ou cereais para venderem no Shabat, sábado, ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias santificados para nós. A cada 7 anos, abriremos mão de trabalhar a terra e perdoaremos todas as dívidas. Além disso, assumimos a responsabilidade de, segundo ordena o mandamento, dar anualmente 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus. Para a preparação dos pães consagrados, isto é, os pães que ficavam sobre a mesa no santuário, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas com datas fixas, bem como as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado a fim de fazer propiciação por Israel, e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do restante da população, com o objetivo de escalar anualmente a família que ficará responsável pelo suprimento de lenha ao templo de nosso Deus, na época determinada, para queimar sobre o altar de Javé, o Senhor nosso Deus, segundo está escrito na Torá, lei. Da mesma forma, assumimos o dever de trazer anualmente ao templo de Javé os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. De acordo com o que também está registrado na Torá, lei, trataremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem, dedicados ao serviço religioso. Traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar acompanhando os levitas quando estes receberem os dízimos. Os levitas, de igual maneira, devem trazer todos os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite para os depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os vigias das portas e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que não havemos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Capítulo 11. A população judaica em Jerusalém. Os príncipes líderes dos israelitas decidiram morar em Jerusalém, mas o restante do povo fez um sorteio para que, de 10 pessoas, uma viesse também residir em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam permanecer em suas próprias cidades. O povo rogou bênçãos sobre todos os homens que se apresentaram voluntariamente para habitar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, obreiros do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Portanto, estes são os chefes da província, que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá. Além deles, vieram também pessoas de Judá e de Benjamim, todos para residirem em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá chegaram Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias,
Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalaleel, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, neto de Col-Rosé, bisneto de Razaías. Razaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe, e bisneto de Zacarias, descendentes de Selá. Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens notáveis. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías, que era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o chefe da cidade, o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Rassenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, que era filho de Meraiote, neto de Aitube, superintendente da casa de Deus. E seus companheiros, que faziam todo o trabalho do templo, totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anze, era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer, e os seus companheiros, que eram também valorosos, totalizavam 128 homens. Dentre os levitas, Semaías, filho de Hassube, neto de Asricão, bisneto de Razabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, dois dos líderes dos levitas encarregados do serviço externo da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o ministro de adoração e louvor, que convocava o povo e dava início aos hinos, cânticos, ações de graças e às orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus companheiros, e Abda, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Gedutum. Todos os levitas reunidos na santa cidade foram 284 homens. Os guardas do templo, Acube, Talmon, e os homens dos seus clãs, que vigiavam os portões, totalizavam 172. Os que vieram residir em Judá. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua própria herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Ezia e Gispa estavam encarregados deles. O chefe e oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Hasabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram superintendentes do ministério de música e louvor na casa de Deus. Entretanto, eles estavam sujeitos às ordens e normas da parte do rei a respeito das atividades religiosas que realizavam todos os dias. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil, em atendimento às demandas do povo. Algumas pessoas da população de Judá foram morar em Criate Arba e suas aldeias ao redor, em Dibom e seus povoados, e em Jecabzeel e seus povoados, em Jesua, em Molada, em Bet-Pelete, em Hazar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Em-Rimom, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laques e seus campos, e em Azeca e suas aldeias. Deste modo, se estabeleceram desde Berseba até o vale do Rinom. Os descendentes dos filhos de Benjamim foram viver em Geba, Micamás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, Nobe e Ananias,
Hazor, Ramá e Gitaim, Hadid, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram convocados para fixar residência junto ao povo de Benjamim. Capítulo 12. Zorobabel volta com os ministros. Estes, pois, são os sacerdotes e os levitas que retornaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratuas, Sebanias, Reum, Meraiote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Hilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos na época de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o mesmo que com seus companheiros fora convocado para dirigir os cânticos, louvores e ações de graças. Baquebuquias, Uni e seus colegas levitas formavam o coro que entoava as respostas aos cânticos. Jesua foi o pai de Joiaquim, que foi o pai de Eliasibe, o pai de Joiada. Joiada gerou Jonatas, que foi o pai de Jadua, e na época de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes. Da família de Seraías, Meraías. Da família de Jeremias, Ananias. Da família de Esdras, Mesulão. Da família de Amarias, Joanã. Da família de Maluque, Jonatas. Da família de Secanias, José. Da família de Meremote, Eucai. Da família de Ido, Zacarias. Da família de Gineton, Mesulão. Da família de Abias, Zicre. Da família de Miniamim e de Maadias, Piltai. Da família de Bilga, Samua. Da família de Semaías, Jonatas. Da família de Joiaribe, Matenai. Da família de Jedaías, Uzi. Da família de Salai, Calai. Da família de Amoque, Eber. Da família de Jedaías, Natanael. No tempo de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o governo do rei Dario, o persa. Os chefes das famílias da linhagem de Levi, até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os levitas foram organizados em grupos, que eram dirigidos por Hasabias, Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coral era dividido em dois conjuntos. Um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Nos hinos, os cantores rendiam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmom e Acube eram guardas dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Estes homens valorosos serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e na época do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. A santificação dos muros da cidade. Por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e declamações de ações de graça, ao som de símbolos, alaúdes, harpas e liras. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porquanto os cantores haviam construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e, em seguida, santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Então, ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro,
e constituí 2 grandes corais para entoarem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita, sobre o muro, em direção à porta do lixo. Osaías e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homens de Deus, e Esdras, o mestre escriba, ia diante deles. À entrada do portão da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até o portão das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei, quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a parte mais larga do muro e continuaram passando por sobre o portão de Efraim, da porta Gesana, isto é, a porta velha, a porta do peixe, a torre de Hananeel e a torre dos Sem, indo até o portão das ovelhas. Junto ao portão da guarda, paramos. Assim, os 2 coros dos que rendiam graças a Deus pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaias, Elioenai, Zacarias e Ananias, com as trombetas, além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os corais cantaram sob a direção de Jesraías, e naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. O ministério na casa de Deus. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades, deveriam recolher as porções designadas pela Torá, lei, para os sacerdotes e levitas, pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço, obedecendo os preceitos do seu Deus, e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão haviam determinado. Porquanto, muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução das peças musicais de louvor, adoração e expressão de graças a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e estes separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. Capítulo 13. Conclusão das reformas de Neemias. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas Escrituras se achou registrado que o Amonita e o Moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão, para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, lei, excluiu sumariamente de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido o supervisor dos depósitos da casa de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia emprestado uma sala, que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo
e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite determinados para os levitas, para os músicos e cantores, e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde, roguei sua permissão, e então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias, nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado, e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressas para que, imediatamente, todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas, e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhe era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido cada um para as suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida, convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos, e nomeei como tesoureiros para que supervisionassem os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadoque, o escriba, e Pedaías, dentre os levitas, e como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança. E, portanto, receberiam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre seus irmãos e companheiros de ministério. E orei: lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa de meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Restabelecimento do Shabat. Naqueles dias observei que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o Shabat, sábado, e ajuntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o juntamente com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. E em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo o tipo de mercadorias que comercializavam em Jerusalém entre os filhos de Judá. Por esse motivo, censurei os nobres de Judá e lhes questionei: por que estáis praticando um mal tão grande, profanando o dia do Shabat, sábado? Porventura os vossos pais não cometeram o mesmo erro e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós a esta cidade? E vós ainda provocais ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do Shabat, sábado. Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do Shabat, sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas, e que não fossem abertas novamente antes de terminar o Shabat, sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões, para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do Shabat, sábado. Sendo assim, os comerciantes e vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e os adverti: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Naquele dia em diante, não vieram mais às portas da cidade no dia do Shabat, sábado. Então, dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões, a fim de garantir que o dia do Shabat, sábado, voltasse a ser respeitado como sagrado. Condenação aos casamentos mistos. Além disso, naquela época constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras, de Asdob, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdob ou a língua de um dos outros povos gentios,
e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Javé, o nome de Deus, e os adverti. Não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo, não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações, não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus, e o Eterno o constituiu rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E, nesse presente momento, temos que ouvir que praticais este mesmo grande mal, esta deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estais-vos casando com mulheres estrangeiras. Eis que um dos filhos de Joiada, filho de sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, e eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença. E orei: não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Deste modo purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagãs, e lhes determinei responsabilidades, cada um de acordo com o seu próprio cargo. Também estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos. E orei: lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus.